Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque todo mundo quer saber quando será a estreia de Memphis Depay. Ele já está treinando com o grupo, mas claro que ainda tem algum recondicionamento para ele fazer. Eu vou te contar qual a previsão do Corinthians, qual o planejamento do Corinthians para o holandês. E também projetar esse jogo contra o Botafogo, que tem mudanças importantes, desfalques, também jogadores voltando, algumas estreias podem acontecer. Tudo isso eu vou te contar a partir de agora. E o dia da transparência, hein? Finalmente ele chegou. É um assunto mais complexo, eu vou te dar uma breve resumida aqui para você entender aquilo que é mais importante a respeito do clube. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Esse vídeo tem um oferecimento da Sportsbet.io, a minha casa de apostas, com odds incríveis para te passar dos jogos desse final de semana. Começamos com o Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense e Vitória da Bahia. Só odds lá em cima, ó. Mais de 2 ou 2, né, para a vitória do Dragão, jogando em casa. Lanterna precisa se recuperar, por isso que a odds está alta. O empate mais de 3 e o Vitória mesmo fora de casa pagando quase 4. Esse jogo é bom de apostar, hein? Atlético Paranaense e Fortaleza. Jogo bom, hein? O Atlético tentando se recuperar da eliminação para o Vasco na Copa do Brasil. Pagando mais de 2, mesmo em casa. O empate mais de 3 e o Fortaleza perdeu para o Inter o último jogo. Tá buscando o título brasileiro pagando mais de 3. Eu acho que o Leão vai se recuperar nesse jogo, hein? Eu apostaria no Leão. Botafogo e Corinthians, que jogo, hein? O Botafogo favoritaço, 1,60, empate quase 4 e a vitória do Corinthians é zebra, em quase 6. Você está confiante na vitória do Timão? Para fechar, tem uma Série B para você, com o jogo do Santos com o América Mineiro. O Santos em casa, favorito, 1,60, empate 3,32 e o América Mineiro mais de 5. As odds desses jogos e de todos os outros estão na sportsbet.io. Aproveite o meu bônus code Chico25. Você deposita R$ 25 e ganha 25 de free bet. Promoção para novos usuários. O passo a passo está aqui na descrição desse vídeo, com o link também para você acessar a sportsbet.io. Aqui da Mais Green, vem para IO. Bom, pessoal, já vou começar com o dia da transparência, né? Porque é um assunto mais complexo, mas eu vou tentar aqui traduzir, esse é o papel do jornalista, né? Para vocês entenderem o que de mais importante aconteceu naquele dia com as consultorias contratadas pela gestão Augusto Melo, né? Para varrer, né? E limpar tudo aquilo que aconteceu na última gestão e também entender, abrir as contas, inclusive com uma promessa de exibir todo o detalhamento dos contratos, das janelas de transferências que o clube acabou fazendo, das contratações, porque entende o clube e os dirigentes, isso eu realmente não questiono, de que os valores, muitas vezes, quando você está começando a contratar, eles não são revelados para não movimentar o mercado de uma forma negativa para o clube, né? Daqui a pouco você diz quanto você está pagando em determinado atleta, a imprensa descobre, mas o clube não divulga como havia prometido, exatamente para não atrapalhar negociações, né? Essa tem sido a política, mas eles inclusive prometeram que agora com a janela fechada, né, que todos os detalhamentos dos contratos e os valores envolvidos, não os salários, né, porque eles têm bom, nem é permitido, né, a gente acaba descobrindo, como eu falei, a imprensa, mas nem é permitido que o clube divulgue salários, né, existe uma lei que protege o atleta nesse sentido, né, então, mas a questão do investimento feito pelo clube, né, com os jogadores, o que vem de patrocínio, o que vem, no caso do Memphis Depay, por exemplo, que tem um valor bastante grande aí, destinado pela patrocinadora, toda essa operação, segundo eles, né, uma promessa, vão enviar para a imprensa nos próximos dias. Mas isso também é importante a gente dizer, porque o clube precisa gastar. O clube precisa ter despesas, você não simplesmente não, agora eu vou pagar as contas, vou pagar as minhas dívidas e não vou mais investir no futebol. A gente falou muito sobre isso, especialmente na contratação do Depay, que tem uma política diferente, né, porque tem um aporte muito grande de um patrocinador e o restante ali com o clube arcando, tem ações de marketing envolvidas, porque também a gente está tratando de um jogador altamente diferenciado no quesito repercussão, nome e tal, mas dentro de uma realidade natural, né, você contrata um jogador, paga o seu salário e tudo mais, o clube precisa investir, ele precisa contratar, porque quando você tem a possibilidade de vencer uma Copa, por exemplo, e o Corinthians pode vencer uma Copa ainda esse ano, você angaria isso em premiações. Já faturou agora mais 9 milhões com esse avanço à semifinal da Copa do Brasil. Olhem a importância, né, de você avançar de fase que seja, não conquistar o título. Bom, o título te dá 70, 80 milhões de reais. Olha o tamanho disso.
Então, você avançando de fase, você vai ganhando mais dinheiro e ganhando um título, porque tem o ganho direto, né, que é a premiação de um título, mas tem o indireto, né, que eu já falei para vocês, venda de camisa, dos produtos licenciados do clube, mais sócios, né, contribuindo mês a mês, mais capacidade de você angariar receita com cotas de televisão, porque muitas hoje têm a ver com a performance dentro de campo, tem a ver com prestígio também, especialmente uma Sul-Americana que te dá prestígio internacional. Cara, tudo muda quando você ganha. E você só ganha se você monta equipes competitivas. Tá, Chico, mas como é que equaliza isso? Pois bem, o diretor financeiro, Pedro Silveira, e também o CEO, o Fred Luz, eles estão começando um trabalho. Eles anunciaram que a dívida aumentou. E é a grande notícia dos portais aí. Eu não vou discutir isso, é óbvio que não é legal você ter uma dívida que passa da casa dos 2 bilhões, a dívida bruta, né, bruta, que tem o estádio ainda como um grande complicador de mais de 700 milhões de reais. Isso é um problema, realmente, eu não vou romantizar isso e nem normalizar isso, mas a gente precisa entender que esses caras chegaram agora e eles têm uma promessa, e eu vou dar esse voto de confiança, de mais 2 anos e meio, aí até o fim da gestão Augusto Melo, resolver o Corinthians. Foi a expressão que o diretor financeiro usou. Nós viemos para resolver o Corinthians. E eles entendem que vão conseguir. E para isso eles precisavam abrir todos os números, né, com as dívidas que vieram lá de trás, com a necessidade de investir, mas também de captar receitas, e você vai equalizando as coisas. Tá, Chico, mas por que a dívida aumentou? Pois bem, inclusive eles argumentam que o valor que aumentou da dívida, que é pouco menos de 200 milhões de reais, ele é menor do que o Corinthians pagou de juros oriundos das dívidas da gestão passada. Então, o Corinthians aumentou a dívida, mas ainda assim, num valor que poderia ter sido muito maior. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, quando você faz um orçamento, mesmo que você tenha a sua dívida, você prevê um valor para contratações. Dentro desse valor para contratações, eles entendem que tiveram um superávit de 19 milhões de reais, porque eles destinaram 20 milhões e eles economizaram 39. Eles destinaram 20 milhões de reais, vamos contratar aqui com 20 milhões. Tá, mas eles lucraram 19 porque você coloca a venda de jogadores nesse pacote. Foi a conta que eles fizeram, especialmente com a venda do Wesley, por exemplo, que bateu 100 milhões de reais. Então, com vendas de jogadores, patrocinadores, valor destinado para contratações, só nesse modelo de reforços, eles conseguiram ainda ter um superávit. E dentro da dívida que aumentou, ela poderia ter sido maior e ela, aos poucos, está sendo equalizada. A questão do estádio que tem, inclusive, uma ideia da Gaviões da Fiel, né, capitaneada pela Gaviões, de um Pix junto à Caixa Econômica Federal para que a torcida ajude a pagar o estádio, eles entendem como uma ideia excelente, espetacular. Mas eles estão trabalhando em paralelo com outra ideia que, vejam só, vem da gestão passada. Entendem que essa é uma boa ideia, que é justamente você ter no mercado de ações em que parte do estádio seja do torcedor. O torcedor que quiser, digamos, dentro do ramo imobiliário, né, eles explicaram essa situação, investir, você se torna parte do estádio. O Bayern de Munique tem esse mesmo modelo. Claro que o clube ainda vai continuar com a parte majoritária, ele vai administrar o clube, não é que o torcedor vai ser dono do estádio, ele vai poder fazer o que quiser com o estádio. Não, mas ele vai ter uma partezinha lá, desde que ele invista, e isso vai ajudar a pagar o estádio. Grosseiramente, eu fiz um resumo muito resumado aqui para vocês entenderem, é o que pretende essa gestão para tentar resolver a questão do estádio. Porque resolvendo o estádio resolve boa parte dos problemas, né, gente? Porque a partir dali você tem mais condições ainda de angariar receitas daqui para frente. Mas, enfim, entre várias situações, eles abriram todas as contas e que isso acontecerá semestralmente, segundo eles, para que a gente possa ter uma ideia de como anda o Corinthians. Então, pode ter uma manchete um pouco assustadora nesse momento. Caramba, aumentou a dívida, mais de 2 bilhões, mas é um processo, né, gente? É um processo. O Fred, que trabalhou no Flamengo e conseguiu resolver o Flamengo nesse sentido, o trabalho não é da noite para o dia, vai demorar, mas que bom que eles começaram, né? E Memphis Depay já treina com o grupo e a grande expectativa é saber quando o holandês vai estrear. Vamos para o campo agora. 21 de setembro,
no jogo contra o Atlético Goianiense. Claro que essa é uma previsão, ele ainda não está disponível, tem que fazer todo um recondicionamento físico, não estava jogando há algum tempo, né? Chegou agora, precisa se adequar fisicamente, também junto dos companheiros, precisa treinar mais um pouco, né? E a expectativa é que nem nesse final de semana e provavelmente no próximo, ele não pode jogar a Copa do Brasil, né? Isso todo mundo já sabe, mas no próximo ele consiga inclusive ser preparado para que no dia 17, né, tenha a estreia na Sul-Americana. Dificilmente ele vai ter condições. No dia 21 ele joga contra o Atlético Goianiense para jogar o jogo da volta contra o Fortaleza no dia 24. Aí sim ele pode, porque vai ser inscrito, né, na Copa Sul-Americana. Então, essa é a previsão de estreia de Memphis Depay. Quem pode estrear já amanhã, já nesse jogo contra o Botafogo, no sábado, lá no Newton Santos, é André Carrijo, o peruano, que está regularizado, está inscrito devidamente e dificilmente começa como titular, mas ele estará relacionado, inclusive eles postaram uma foto no avião, né, com o Carrijo, o José Martínez, o venezuelano, que está de volta nesse jogo também, o Héctor Hernandes, que também é uma novidade. O Héctor que sentiu aquela lesão, né, no comecinho daquele jogo contra o Flamengo, 4 minutos, depois de ter jogado contra o Juventude pela Copa do Brasil, ele joga contra o Flamengo, machuca e ele seria titular. Talvez, inclusive, ele comece a partida no Newton Santos. Será? Gramado sintético? Não sei. Acho que dentro disso, talvez o Ramon fique um pouco na dúvida. O time tem algumas mudanças porque, de novo, o Ramon tem dificuldades e, de novo, no sistema defensivo. O Félix Torres e o Kaká estão suspensos, assim como o Charles e o Yuri Alberto. Vocês lembram que o Yuri foi expulso, inclusive, naquela confusão final no jogo contra o Flamengo. Pois bem, dessa maneira, ele vai ter que repetir a dupla de zaga, que foi muito bem diante do Juventude. Tem que ver o desgaste desses caras, mas agora não tem muito o que fazer, né? André Ramalho e Gustavo Henrique. O Fagner tendo sequência como titular na lateral direita, com o Matheus Bidu cada vez mais afirmado no setor, na lateral esquerda, o Hugo Souza, o goleiro titular. Do meio para frente, o José Martínez e o Ranielli, imagino eu que seja assim, inclusive o Ranielli de novo fazendo aquele sistema meio que de um terceiro zagueiro, voltando, baixando uma linha um pouco, né, para jogar entre o André e o Gustavo Henrique, para permitir que o André saia um pouco mais, porque ele também arma o jogo, né, ajuda na armação. O José Martínez tendo esse poder de marcação, porque vai precisar. O time vai pegar o Botafogo, que joga o melhor futebol do país, disparadamente, os caras são muito intensos e o Corinthians vai ter que tirar a velocidade do jogo, porque se ele deixar o Botafogo do jeito que ele gosta, com campo aberto, com velocidade, com disposição, caramba, segura. Vai ter que ser um Corinthians muito mordedor, cara, para tentar voltar pelo menos com o empate do Rio de Janeiro. Uma vitória, então, seria espetacular. Com isso, além desses dois volantes, né, o Ranielli e o José Martínez, Rodrigo Garro. E na frente, Thales Magno, Romero e Héctor Hernandes, imagino eu. Ou o Giovani, né, se o Ramon não tiver confiança, segurança de que o Héctor poderá começar uma partida, né, voltando de uma lesão, e o André Carrijo dificilmente vai começar como titular exatamente por estar começando, né, chegando no time. Bom, isso já aconteceu, né, mas eu acho que ele vai dar uma segurada para colocar no segundo tempo e aí, né, tentar espetar, buscando espaços que o Botafogo acaba cedendo, porque vai se lançar ao ataque, que é o título brasileiro, vai tentar vencer a partida jogando diante do seu torcedor, e o Corinthians vai ter um grande desafio pela frente ao tentar jogar essa equipe, jogando, né, contra essa equipe no Rio de Janeiro, porque trata-se do melhor futebol hoje desenvolvido no Brasil. Enfim, Corinthians precisa pelo menos pontuar para começar a se recuperar no Campeonato Brasileiro. Já tem alguma modificação aí de jogadores que estão chegando e a expectativa do Memphis Depay aí para o dia 21 contra o Atlético Goianiense, para depois no jogo de volta pela Sul-Americana contra o Fortaleza ele poder atuar também. Tá acontecendo. Precisa respeitar alguns processos, mas é um time que vai com uma confiança e uma moral gigantesca depois da classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Vocês acham que dá para beliscar uma vitória diante do Fogão? E aí, vai ter gol do Héctor Hernandes, do André Carrijo? O que vocês acham? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!